empolgou aqui conversando antes, né, alinhando algumas questões e desabafando coisas assim, né, acho que o que vocês sentem, né, por estar presente em TFG, a gente já sentiu, né, e alguns ainda estão sentindo aí, né, Herbert? Desculpa, eu desliguei aqui o áudio um instante. Exatamente, nós estamos passando na pele isso aí. Então a gente sabe que é difícil, é um processo aí muito interno, muito delicado, né? A Clái estava aqui contando histórias. Então, assim, faz parte. Esse processo é realmente algo muito duro e tal, mas é um crescimento, né? Com certeza, eu acho que são nesses... não digo nem problemas, mas assim, nesses obstáculos que a gente consegue, eu acho que valorizar mais e dar mais importância a tudo isso e crescer com certeza, né? Uhum. Meu processo também não foi nada fácil, né? Eu não tinha cadastral, eu fiz um projeto urbano, então começa por aí, muito mal. Nossa! Então eu desenhei, sei lá, 20 mil casinhas ali para poder ter... Enorme! E aí a gente passa os perrengues aí brabos aí, né? E correr atrás das curvas de nível, que também não tinha direito. Nossa, que tragédia. Mas a gente sabe que, né, tem meios e meios, a gente consegue, né, se virar, né? Acho que eu até comentei isso numa outra aula minha, em que eu fui colocando as ampliações do meu projeto em cima em algumas áreas do entorno que eu não tinha preenchido. Nossa, gente, super entendo. Porque era o que eu falei não está terminado aquilo. Eu vou ampliar para mostrar uma coisa e eu vou esconder um buraco. Meu Deus. Ai, Daniel! Ô, gente, alguém deveria fazer um livro, né, do TCC, dos estudantes de arquitetura e urbanismo, tipo, contando que hoje a gente dá risada, mas a gente chora. Dos perrengues, né, Dos perrengues. Pior fui eu, que dei risada e chorei ao mesmo tempo, tive uma crise de riso, né? Eu super entendo. Luta e suor pelo TCC. Eu super entendo. Eu sou essa, eu choro e dou risada ao mesmo tempo. É exatamente isso, assim. Eu lembro que eu também eu não cheguei a perder tudo, assim. Na verdade, eu quase perdi meu computador, né? Porque eu fui fazer uma boa ação. Foi péssima a ação, na real. O que acontece? Você tá cansado, tá voltando de casa da faculdade de ônibus. E aí você vê alguém esquecendo um óculos do lado de você. Aí o que você faz? Olha a ingenuidade, olha a cabeça ingênua da criança. Aí eu falei, moça, você esqueceu. A moça foi andando, saiu do ônibus. Aí o que eu fiz? Desceu. Eu desci, só que eu não desci de qualquer jeito. Eu desci sem a minha mochila. Largou para trás. Meu Deus. Tá vendo? Aí eu falei pro motorista, não, eu tava achando que ele não ia embora sem mim. Tava parado ali, eu falei, não, só vou entregar pra moça, minha mochila tá aí, não vai embora. Você falou então pra ele? Falei, ele foi. Nossa. Aí nossa, eu saí correndo atrás do ônibus, um táxi. Conseguiu recuperar? Conseguiu, né? Lógico. Consegui, foi um custo, assim, sabe? Eu fui no ponto final, aí o cara falou com não sei quem, que falou com não sei quem. Aí ele chegou assim e falou, o que tinha na sua mochila? Falei, só um computador. Meu notebook e uma maçã dentro. Nossa! Que era a sobremesa do restaurante universitário. Foi salvo pela maçã, né? Aí ele falou, tem isso aí mesmo. Meu Deus. Não, e imagina se alguém de dentro do ônibus pega. Salvo pela maçã. Meu Deus. Gente, não é fácil. É muita coisa, né? É muita coisa que acontece que a gente fica... Opa! Gente, a minha amiga, no dia da apresentação, passou mal de asma, porque ela não estava conseguindo pilotar, ela teve que sair da Amaral e ir lá na sede correndo. Só que ela foi correndo, ela esqueceu que tinha asma. E aí ela foi mas voltou. Nossa. Quando ela voltou vermelha, roxa, a faculdade parou inteira, a gente levou ela para o hospital. Foi um caô absurdo. Meu Deus. Como que a pessoa esquece? Porque ela estava passando muito mal, ela estava respirando.
Meu Deus do céu. Que loucura. O plotar de última hora, gente, é um negócio que só o estudante de arquitetura entende. Ô, Clay, tem um vizinho meu aqui que ele se formou em arquitetura ano passado, vizinho meu mesmo aqui no loteamento. E ele deixou para plotar na véspera da apresentação do TCC dele. Eu acho que o Daniel conhece ele, é o Pedro. Meu Deus! Aí ele... resultado, não conseguiu plotar, não conseguiu apresentar, teve que passar mais 6 meses na faculdade. Não, é uma decisão, assim, na verdade era uma coisa, que é para ganhar mais algumas coisas na apresentação que talvez não valham a pena. Não vale a pena. Exato. Alguns detalhes que, tipo assim, ninguém vai ver. Aí fica mais 6 meses. Olha, eu já passei a madrugada dentro de uma gráfica. Gente. Juro. É pra rir ou pra chorar? Não, eu não deixei o moço ir embora, eu comecei a chorar sem parar. Falei com ele, moço, pelo amor de Deus, eu te pago, mas fica aqui comigo, porque 7 horas da manhã eu tinha que estar com um projeto que era enorme também, era complexo, eu acho que eram uns 10 mil metros quadrados a área do projeto, para entregar, porque senão eu ia tomar pau, gente. Não, hora extra, noturno. Exatamente, ele ficou com tanta dó. Aí, como eu tava lá, de repente eu jogo no grupo, que eu tô na gráfica, chegou mais 3. Chegou mais 3. Gente, ele ficou com tanta dó. Até hoje eu agradeço. Eu, de vez em quando eu vou lá, eu falo com ele, falo, olha, eu nunca vou esquecer o que você fez pela gente. Eu acho que ele recomenda a todo mundo, não façam arquitetura e urbanismo. Não façam. Ó, ele não quis receber, mas aí a gente comprou um café da manhã para ele, de noite, no outro dia à noite, depois que entregamos tudo, levamos uma pizza para ele. Ixi, gente, vocês não têm noção. Olha, o estudante de arquitetura, ele passa por cada humilhação. Antes de se formar, ele se Cada humilhação. Pessoal, quando vocês estiverem lidando, né, em breve com os clientes, né, com o mercado, nada para vocês vai ser humilhante, porque vocês sofreram tudo durante a graduação. Juro. Eu vou falar para vocês. Nós tivemos uma professora que era um anjo, que ela falou assim, tinha um prazo de entregar, né? Tinha até 23 horas para entregar para ela o projeto. Aí todo mundo plotando, né? As desesperadas ainda presa na gráfica para plotar. É o tal do plotar de última hora, gente. Mas ninguém consegue fazer e deixar tudo pronto antes. É impressionante. Sempre tem alguma coisa para mudar. Você tem que colocar, é uma regra. Coloca um despertador. Dessa hora não passa, entendeu? Tipo isso, Daniel. Aí depois que você entende, pior é que você coloca o despertador, chegou na hora, ai meu Deus, não pode ser agora. Aí sabe o que a professora fez, gente? É outro anjo que nós tivemos na vida. Ela falou assim, vocês têm até 3 horas da manhã para levar na minha casa. Chegando lá 2 horas da manhã, gente, para entregar o projeto para ela. Entregar 4 alunas. Meu Deus do céu, gente, que loucura isso. E ela recebeu. Não, ela falou assim, porque hoje eu não vou dormir não, que eu tenho que corrigir um monte de coisa, então vocês podem ir até 3 horas da manhã na minha casa. Na minha faculdade, tinha uns horários limites muito bizarros, assim, até 1 da tarde vocês têm que entregar. E aí, o que acontece? Se entregasse 1 em 1, reprovava. Não, lá também, lá não tinha horário, tipo... E aí tinha uma não tinha 1 minuto de tolerância. Você tinha até X horas. E aí tinha uma fila de pessoas querendo entregar e as pessoas desesperadas. E na fila, você via a gente terminando maquete. Meus amores, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Já está na hora da apresentação! Vamos lá. Gente, tem alguém com muita pressa, né? Quem que tá com essa pressa toda? Elaine tá preparando o bolo pro Dia das Mães amanhã. Ah, entendi. Ela tá com muita pressa. Vamos lá, gente. Já tá com 15 participantes na live. Não é professora não, né, Elaine? Porque aí já começa por aí.
Não, eu sou moderadora, porque a gente fez um script, a gente está tentando seguir o script para você falar bastante do seu negócio. Eu sempre segui o script na faculdade, depois a gente nunca consegue, é sempre isso aí mesmo. Tá, vai. Nunca. Ô, pessoal, eu posso começar então, né? Sim, à vontade. Vamos iniciar a apresentação aqui. Desde já agradeço demais sua presença. Imagina, eu que agradeço. Lindos, maravilhosos aqui do Escritório Modelo. Faz diferença, né? E tem ajudado a ter uma estrutura incrível do trabalho da inovação. Sério, sem vocês a gente não anda para frente. Daniel, seu áudio está com eco. Tá mesmo. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Sim, tá, né? Tá perfeito o som. Ótimo. Sim, o som está ótimo. Então, vamos lá. Podemos seguir. Bom dia a todos. Eu sou a Clay Folachadé, é um nome um pouco complicado, né? E eu vim falar para vocês sobre arquitetura sensorial, né? A arte de projetar para todos os sentidos. Eu acredito, gente, que a arquitetura sensorial, ela está ligada diretamente à arquitetura humanizada. Não tem como você fazer uma arquitetura, né? Hoje tem muitos termos no nosso meio, e a arquitetura humanizada, eu acredito que ela está ligada à arquitetura sensorial, porque cada vez mais precisamos humanizar os nossos edifícios, tornar eles cada vez mais com a identidade do usuário, cada vez mais confortável para o usuário. Então, eu acredito que quando você lida com os sentidos, você vai lidar com uma arquitetura humanizada. O conceito, eu gosto de trazer esse conceito porque algumas pessoas associam, né, a arquitetura sensorial à arquitetura que é aquela arquitetura de acessibilidade. Claro que uma coisa também está ligada à outra, né? Mas quando a gente fala do sensorial, a pessoa já associa ao cego, ao surdo, e quando a gente fala de arquitetura sensorial, a gente está falando de todos os sentidos. Então, é uma arquitetura que ela é definida, né, com a verdadeira arte de projetar para todos os sentidos, e esse conceito ele vai permitindo com que o design dos espaços interaja com as pessoas de uma forma emocional. Então, ao longo da apresentação, eu trago para vocês, na prática, exemplos de como que foram aplicados para gerar emoção no usuário. Aqui a gente tem, né, os nossos 5 sentidos, que é o paladar, audição, tato, olfato e visão. Quando eu falo para vocês, né, da parte, né, do cego, então, aí como que você lida com a arquitetura sensorial quando a pessoa não enxerga? E aí que vem a parte de acessibilidade. Como você... Claro, Oi? Vendo a sua apresentação. Eu Não está compartilhando. Não? Parou de compartilhar? Sim. Gente, como assim? Vou de novo. Na verdade, para mim, nem começou a compartilhar. Estava só o seu rosto. Nossa! Vamos começar. Uai, como assim? Vamos começar. Acho que agora vai. Foi. Agora, ótimo. Eu tinha colocado para apresentar, né, gente? E aí, acho que a gente conversando saiu. Vou falar para vocês de novo. Desculpa, tá? Aqui foi a apresentação, né, inicial, que eu falo para vocês sobre o que é, né, a arquitetura sensorial, que é uma arte de projetar para todos os sentidos. Eu trago aqui o conceito, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né, que é uma arquitetura que a gente transforma a forma que a gente faz o design em emoção para o usuário. E aqui a gente vem trazendo os 5 sentidos, né, paladar, audição, tato, olfato, visão, e que são os sentidos que aí faz com que a gente venha trazendo o conceito da arquitetura sensorial. Eu sou especializada em luminotécnica e uma das características para mim que a arquitetura sensorial traz é
a sensação de cor, de iluminação e de paisagismo. Então, a luminotécnica e o paisagismo, eu acredito que na arquitetura sensorial ela consegue trazer sensações para o usuário, sensação de relaxamento, sensação de despertar. Então, são duas características que eu considero bem importante para a arquitetura sensorial. Aqui eu gosto de colocar, né, que a gente trabalha, né, com a predominância de cor. Então, quando você está projetando um espaço que a pessoa precisa relaxar, ela precisa descansar, automaticamente você vai trabalhar com a luz quente, que aí você vai trazer para aquela pessoa a sensação de aconchego, de descanso. Então, ela traz aquela sensação de tranquilidade. Ambientes de trabalho, luz fria, cozinha, banheiro, home office, a gente trabalha com a luz fria, ou ela é neutra, ou até a temperatura, né, de 6.400 K, que é a luz branca. Para quê? Para despertar. Ela faz com que ela estimule o observador a ele ficar desperto, ativo. Então, com a iluminação, você consegue causar sensações no usuário. Eu trago um exemplo de um projeto meu aqui no finalzinho, sobre a aplicação da luminotécnica no espaço e o que eu consegui causar utilizando a iluminação, tá? Aí a gente vem em uma parte que para mim, na arquitetura sensorial, ela é fundamental, que é a colorimetria. Quando você está trabalhando com o ambiente, né, e você vai fazer aquela paleta de cores, começa, gente, que a cor ela é uma combinação de cores expressas, que ela vai expressar algo diferente, né? Ela vai causar instantaneamente uma reação no usuário psicológica e automaticamente ela vai trazer uma resposta fisiológica. As cores frias, ela traz um frescor, uma calma, e são as cores que vão, né, da paleta do tom verde até o tom violeta. As cores frias, elas remetem à água. O que a água faz, né? Qual a sensação que a água traz para a gente? É uma sensação de calma. Quando você olha para o mar, quando você olha para um rio, a água, ela traz essa calmaria, né? E as cores quentes, ela traz a sensação de acolhimento, excitação, ela vai girar em torno dos amarelos, dos alaranjados, até chegar no vermelho, né, dos tons vermelhos alaranjados. E aí, os tons quentes, eles remetem ao sol. Então, uma maneira de você sempre lembrar, quando você estiver fazendo algo que você vai utilizar da colorimetria, é que a cor fria, ela remete à água. E a cor quente, ela vai remeter ao sol. Então, assim, as cores, o uso das cores, elas trazem sensações diversas nos ambientes. Elas possuem, né, as funções de influenciar o estado de espírito do usuário. Ela traz emoções. E ela cria diferentes atmosferas, altera visualmente as proporções de um ambiente. Quando você tem, né, a gente tem isso... Quando você vai projetar, se o seu pé direito, se você está trabalhando se você está trabalhando com um local que é muito estreito, né, com um ambiente muito estreito, você pode fazer um uso da cor no fundo dele para você ampliar. Então, com a cor você consegue aumentar um ambiente, diminuir, dar a sensação de que ele é mais alto, dar a sensação de que ele é mais baixo. Tudo isso utilizando as cores corretas, você consegue causar emoções e transformar a visão do usuário de que aquele espaço que aparenta ser menor pareça ser maior. Eles aquecem, esfriam, né? E valoriza. E você consegue também criar centro de interesses com cores. Um exemplo que eu gosto de dar é o MASP, né? Lá de São Paulo, aquelas vigas vermelhas, aquilo foi proposital, aquilo dali foi para causar um olhar, automaticamente faz com que o usuário olhe, né, aquelas vigas vermelhas.
Um dos principais fatores na forma como nos relacionamos, né, com o nosso ambiente e o que ele transmite. Estimula nossos sentidos e ele encoraja ou o relaxamento, ou o trabalho, ou o divertimento, ou o envolvimento. Eu vou dar um exemplo já para vocês sobre o uso de cor. Eu peguei esse exemplo da loja do McDonald's, né? É uma das últimas, acredito, nesse padrão, que é uma arquitetura mais sustentável. O McDonald's hoje ele tem uma preocupação de estar tendo arquitetura sustentável em seus projetos, do escritório May Architects and Planners. Foi construída em 2015 e, se eu não me engano, a inauguração foram uns 3 anos depois, tá? Vocês observem que é uma arquitetura contemporânea, né? Ela é bem minimalista, toda de vidro, então não lembra muito uma lanchonete, porém, ela faz o uso das cores do McDonald's. Observem que a logo do McDonald's é vermelho e amarelo, ou seja, são 2 tons quentes. O vermelho, gente, para uso em restaurantes, ele causa fome. Observem, a maioria de fast foods, alguns restaurantes sempre vão ter pontos centrais vermelho, seja no cardápio, seja num quadro, seja no mobiliário, como vocês podem observar nessa segunda imagem aqui, porque a cor vermelha, ela causa fome, ela desperta, ela aquece. Então, você vai projetar um quarto, né, por exemplo, você não vai usar o vermelho, porque o seu usuário não vai conseguir descansar dentro de um quarto que tem uma parede vermelha, porque o vermelho, ele causa a energia, ele desperta. Então, são essas características que a colorimetria traz para a gente, você causar sensações. E o McDonald's é mundial e a logo é amarelo e vermelho, justamente porque são cores quentes, são cores que despertam. E o vermelho, ele é uma das principais cores para usar em restaurante, tá? E aqui eu vou falar com vocês sobre a arquitetura sensorial audição, a parte voltada para a audição. Esse shopping é um shopping aqui em Belo Horizonte, chamado Minas Casa. É o primeiro shopping, né, a ter um conceito street, né, no estado de Minas Gerais. Eu acredito que é um dos poucos no Brasil. Ele tem vias para pedestres, são praças abertas, fontes. E o que acontece? Eles quiseram trazer para esse shopping a sensação de que fosse uma cidadezinha do interior. É uma coisa bem de mineiro mesmo, viu, gente? E é o primeiro shopping de casa. Ele tem 300 lojas, a área locável dele, olha para vocês verem, são 52 mil metros quadrados. Ele possui um sistema de ventilação e iluminação natural. O pé direito dele são uns 6 metros, é gigante. Quando você entra lá, gente, você sente frio, porque a corrente de ar, a ventilação cruzada dentro desse shopping é sobrenatural e a iluminação natural também. Então, é uma arquitetura que foi focada nos jardins também e nos espaços de socialização. Então, tem praças, tem fontes, tem muito espaço ao ar livre. O pedestre, o usuário, ele tem a experiência de estar transitando e não dentro de um ambiente fechado, numa loja fechada, num local fechado. O estacionamento dele, gente, são 3 mil vagas de garagem. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Esse shopping, o estacionamento dele é no subsolo, então é subterrâneo. São 3 mil vagas de garagem. Aí vocês imaginem como que é esse shopping num dia de movimento, num dia que tem o shopping está em promoção, por exemplo. É uma loucura. São 3 mil vagas de garagem num estacionamento que é subsolo e as pessoas automaticamente elas estão estressadas, elas se estressam, elas estão, né? O estacionamento é um ambiente que gera um estresse, um nervoso.
eles utilizam um sistema de som com uma playlist totalmente zen. Quando você chega dentro desse estacionamento, você automaticamente relaxa. A música faz com que você relaxe. É a mesma sensação de quando você escuta um rock and roll, você não fica acelerado, você não fica eufórico, você não fica querendo produzir. Aí eles utilizaram como trazer uma sensação de conforto, de relaxamento e de paz para um ambiente caótico, música. Então, eles utilizaram um sistema de som que fica tocando música clássica 24 horas. Quando você chega dentro dele, automaticamente você relaxa. E é um som que não é alto não, tá, gente? É um som ambiente que você consegue ouvir a ponto de o barulho dos carros não incomodam, mas não é tão alto a ponto de você não conseguir dialogar com quem está ao seu lado. Então, uma maneira de aplicar arquitetura sensorial na audição, eu trouxe esse exemplo de usar música em ambientes que geram estresse. Agora eu vou falar um pouco com vocês do olfato. Tem uma tendência gigante atualmente de hotéis, redes de hotelaria, criarem o seu próprio perfume, o seu próprio cheiro, a sua própria fragrância. E isso é incrível, porque quando você viaja, você vai a passeio, você vai em um hotel, as primeiras coisas que o usuário presta atenção no hotel é a cama, né? É o conforto da cama, é aquela sensação da cama limpa, do cheirinho da roupa de cama, do cheiro que traz um ambiente limpo, um ambiente que você está no hotel. Então, eu trouxe esse resort, né? Serrano Resort Convenções Spa. Em 2010, eles criaram a própria fragrância deles. Foi desenvolvida por uma empresa lá na Argentina e tem um aroma de gengibre e capim-santo para lembrar os aromas da Serra Gaúcha, porque na Serra Gaúcha tem muito gengibre, muito capim-santo, então eles quiseram trazer o cheiro da região onde ele está inserido para dentro da fragrância deles. Eu achei isso, assim, incrível. E aí entraram em contato, né, em uma empresa da Argentina que desenvolve a fragrância própria desse resort. E os aromas, eles são ferramentas, né, da arquitetura sensorial, porque ele gera, o mercado de hotelaria, inclusive, chama isso de marketing olfativo. Eu achei incrível, porque para os empreendimentos construírem um relacionamento emocional com o cliente. A memória afetiva, ela vem muito do cheiro, né? É uma das coisas, assim, que mais despertam. O cheiro, ele causa lembrança, ele traz emoção, ele traz memória. E a rede de hotelaria, né, hoje a hotelaria pegou a emoção, né, que o cheiro causa na memória do cliente e transformou isso de uma maneira muito positiva, que é criando as suas próprias fragrâncias, e a maioria hoje em dia já entendeu que esse marketing olfativo é algo que está presente na vida do cliente, na vida do usuário. E isso vale para cafeteria, né? O cheirinho do café, quando você está num lugar e aí você sente aquele aroma do café, você desperta para ir, para buscar, meu Deus, aonde o café está? Eu quero tomar esse café. Então, o marketing olfativo, né, que eles chamaram de marketing olfativo, é uma ferramenta da arquitetura sensorial e ele gera emoção ao cliente. Vocês podem perceber que a arquitetura sensorial, ela é totalmente emocional. Ela sempre vai despertar uma emoção, uma sensação, tá? Aqui eu trago para vocês sobre texturas, né? Vem bem da parte do tato. O que você pode causar, né? Quando você está fazendo um projeto. Qual tipo de textura que você quer, qual a sensação que você quer trazer para o seu usuário. Então, quando você vem trazendo madeira, você traz aconchego. Quando você vem trazendo concreto, você traz a frieza. E o toque, ele está associado a isso.
nós, né, arquitetos, a gente tem muito o tocar, o passar a mão, o pegar, né, a experiência de tocar naquele sofá, de tocar naquela mesa. Então, as texturas, ela vem com a arquitetura sensorial no tato, e lembrando sempre que a madeira, a linha, o tijolinho, eles trazem a sensação de aconchego, ele traz o quente, né? Ele traz o aconchego para o ambiente, enquanto a parte de vidro, concreto, cimento, tons branco, preto, tons bem neutros, né? Preto, branco e cinza, traz aquela sensação mais de frieza, de um ambiente mais frio. Então, as texturas que você vai colocar num projeto, no piso, na parede, no móvel, faz gerar sensações. Então, você pode trabalhar na parte do tato, arquitetura sensorial, no uso e aplicação de materiais, tá? Aqui eu trago para vocês uma prancha da minha apresentação de TCC. Eu fiz um hospital do câncer, um hospital oncológico adulto, infanto, juvenil. Foram área do terreno, né, 86 mil metros quadrados aproximadamente, e a minha ocupação, eu sei que meu projeto ficou em 42 mil e alguma coisa, quase 43 mil metros quadrados de área construída. Nessa planta de implantação, eu quis utilizar a planta de implantação para mostrar todo o paisagismo que eu criei, porque a forma que eu trouxe de humanizar um hospital foi com o paisagismo. O que acontece? Eu criei uma praça, né? Eu criei um parque central dentro do meu hospital, e ao longo dos percursos você está o tempo todo cercado de paisagismo, para que os usuários tivessem a sensação de não estarem dentro de um hospital. Eu vivi 3 anos dentro de um hospital, e foi uma sensação muito por causa da minha avó, que é a pessoa que é o nome do meu TCC, né? Foi uma homenagem a ela. E é impressionante o quanto o ambiente é frio, aquelas paredes frias. E na minha pesquisa, para eu trazer essa proposta de um hospital com um parque dentro dele, né, com muito paisagismo, e humanizar essa arquitetura, que é a arquitetura hospitalar, é que uma porcentagem muito grande de quem está em tratamento de câncer está com depressão. Ele fica com depressão. Ele fica com depressão não só por causa da doença e não só por causa do tratamento. É pelo ambiente que ele ocupa, que não faz com que ele tenha a sensação de estar em casa. Então, eu criei um parque, né, como vocês podem ver aqui, que essa área verde toda que está aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Eu criei um parque com ruas, bancos, eu desenhei todo o mobiliário dessa praça. Isso daqui é um templo, tá? Um templo religioso, para que as pessoas, né, independente da sua religião, você tivesse aonde ir, ter um contato com o que você acredita. E fui, ao longo do percurso todo e de cada prédio, fazendo um paisagismo, colocando um mobiliário desenhado, um mobiliário quente, feito com madeira, para que as pessoas tivessem a sensação de que está em casa. O pé direito todo o hospital ficou em um único andar, tá? Um térreo, um único pavimento, com o pé direito duplo de 6 metros, para eu aproveitar o máximo de ventilação natural e iluminação natural, que foi o que eu consegui com a quantidade de árvores, com a quantidade de paisagismo, e todas as unidades, todo o hospital tem uma fachada de vidro de frente para um paisagismo. Então, a sensação de que você está fora, que você está fora e não dentro de um hospital, que você está dentro de um paisagismo, eu consegui atingir isso colocando a visão do usuário para uma área de paisagismo gigante o tempo todo. E eu consegui trazer, né,
eu não coloquei aqui o vídeo, né? Porque eu fiz um vídeo do usuário andando por dentro de todo o hospital, andando dentro dessa praça aqui, e eu esqueci, eu não consegui colocar. Uma próxima oportunidade eu mostro para vocês. E aí, para que as pessoas percebessem a importância de humanizar um hospital, trazendo paisagismo, respirar um ar melhor, um ar mais puro, ter mais sombra, mais ventilação natural. E aí, o meu usuário no vídeo andando aqui, você consegue perceber a diferença de estar em um hospital, que além dele estar num andar em um único pavimento, são vários blocos, então você consegue permear, você consegue caminhar e ter experiências ao ar livre o tempo todo, mais iluminação natural, mais o sol, mais a ventilação natural, tá? Se alguém quiser ver o restante do projeto, tá no meu Pinterest, todas as pranchas, né? Só podiam ser 4 no total, mas eu quis trazer essa da implantação para mostrar para vocês como que eu humanizei, trouxe a arquitetura sensorial para um hospital de câncer. Foi com paisagismo, com ventilação natural, pé direito duplo, um único pavimento, e não fazer uma caixa, né? Não fazer uma caixa que tem 20 andares. Eu coloquei vários blocos e preferi trabalhar com a sensação de trazer para o paciente que ele não está em um hospital, e sim que ele está num parque de paisagismo gigante, onde tem um templo, onde tem mobiliário que ele pode sentar e tomar um sol, respirar um ar puro. Na parte na parte infantil, que é essa área, essas 5 aqui, eu coloquei um playground gigante com um piso emborrachado para as crianças não se machucarem. Então, tem o paisagismo, o playground e o piso emborrachado. E todos os quartos são de frente para o playground, são de vidro e com saída para o playground. Então, toda a parte de internação, né? O meu paciente, ele fica com uma varanda de frente para o paisagismo, de forma que ele possa sair para aquele ambiente, respirar um ar puro e ficar recebendo a sombra de uma árvore. Aqui eu coloco, né, toda a arborização que eu trabalhei, os nomes científicos, tudo direitinho, e a legenda. Então, eu acredito que para mostrar para vocês a melhor maneira foi, na minha implantação, eu mostrar o paisagismo. Isso foi uma das coisas que foi uma solução que eu encontrei para falar das minhas condicionantes projetuais. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte que eu falo sobre a luminotécnica, né, na arquitetura sensorial, que eu mostrei para vocês naquele slide lá no início, sobre o que a temperatura de cor pode fazer com a gente. Eu vou mostrar as fotos do resultado final desse projeto de luminotécnica. Isso é um quarto do fotógrafo, que foi uma mostra que eu participei de arquitetura, chamada Mostra Morar Mais, BH, em 2019. E eu vim com o quarto do fotógrafo, que foi um projeto de muita personalidade, numa casa que era da década de 50. Eu quis trazer para essa casa uma viagem mesmo no futuro, que ela entrasse numa casa da década de 50 e quando chegasse nesse quarto, ela fosse transportada para o ano 2020, 2050, e aí a gente trabalhou as sensações, desenhando todo o mobiliário e utilizando a iluminação como uma das características importantes da premissa do projeto. Geralmente as pessoas colocam em quarto a luz quente, porque o quarto é para descansar, né, para relaxar, e eu geralmente gosto de utilizar os 2 tons, tá? Eu trabalho tanto com a luz quente quanto com a luz fria no ambiente quarto, porque quando o usuário ele quer
descansar, relaxar, ele vai utilizar a luz quente, a luz amarela dele. Quando ele precisa despertar, ler, fazer alguma coisa que vai causar atenção, ele tem a luz fria para ele poder utilizar. Então, eu sou uma pessoa que eu trago para os meus projetos a luz fria e quente para o quarto. E geralmente as pessoas utilizam mais só a luz quente. Mas ao longo dos anos e das experiências que eu fui tendo com os meus clientes, eu percebi a importância de você ter os dois tipos de iluminação em um quarto, porque mulher quer maquiar, ela quer trabalhar, e a luz fria faz toda a diferença quando você está nesse ambiente, tá? Para mim, gente, o maior obstáculo para realizar um projeto de luminotécnica é você conseguir obter, né, esses resultados tão cruciais e que seja tão subjetivo. A luminotécnica, né, que é uma maneira de iluminar artificialmente, é um desafio. Então, para mim, o maior obstáculo mesmo é você conseguir trazer um bom resultado e que ele seja subjetivo, porque a luz a gente não vê. A luz a gente sente. É por isso que a luz causa sensação. A luz quente, automaticamente, ela te relaxa, o seu corpo e o seu cérebro entende que você entrou no ambiente para descansar. Que daqui a pouco você começa a baixar, você começa a relaxar e que daqui a pouco você vai descansar, vai dormir. Aqui eu vou falar um pouco para vocês. Eu vou mostrar nas fotos. Isso é uma cabeceira que eu desenhei. Aqui é um mobiliário que é um estante que eu desenhei, eu vou mostrar para vocês direitinho, e eu usei a luz associada ao mobiliário que foi desenhado. E aqui também aqui é a iluminação fria, olha, essas par 20, a AR111 vem sendo a luz branca fria, e a cabeceira e a estante eu venho com luz quente. Aqui é uma foto do projeto. O quarto era um quarto do fotógrafo, né? E ele utilizava o quarto dele como uma extensão de quem ele é. Por isso que o quarto é todo preto, para lembrar, remeter às cabines de revelação, né? Que as pessoas trabalham, que o fotógrafo está em contato o tempo todo. Como vocês podem perceber, aí tem uma luminária de luz quente. E, ao mesmo tempo, as par 20 estão acesas aqui com a luz branca. Eu fiz uso de uma cortina rolô, tá? Para que ele conseguisse projetar da estante e utilizar essa cortina como um projetor. Então, eu fiz um cinema particular para ele dentro desse quarto. Então, eu trouxe essa sensação de arte para ele o tempo todo. O que vocês conseguem observar outra perspectiva de imagem. Aqui vocês observem que a cortina aqui, né, seria para poder projetar filmes, televisão, o que ele quiser. E aqui nessa estante, que já vou mostrar outra perspectiva, vocês vão conseguir observar, fica o projetor para poder projetar. Eu vim com a proposta de uma arquitetura não convencional nessa mostra. Vocês podem observar, né, a cama é diferente, é um futon, é uma cama que lembra uma cama japonesa. A cama também foi eu que desenhei. Na verdade, eu desenhei todos os móveis, eu desenhei todos os móveis, a cama, a cabeceira, a estante e o closet. E o espaço, ele era pequeno. Então, uma maneira que eu trouxe de deixar maior, né, de dar a sensação de que ele fosse maior, mesmo ele sendo todo preto, né, que é uma cor que faz com que o ambiente você se sinta mais apertado, né, dentro dele. Eu fiz um closet, que aqui vocês observem, todo aberto, porque o closet, ele era além dele ser um closet, ele era um expositor, ele conseguia expor livro, expor alguma coisa. O fotógrafo, ele era um cliente, né, fictício, mas eu criei uma personalidade inteira para ele, para eu conseguir chegar nesse resultado. Então, ele era muito moderno, gosta muito de arte, de música, de viajar, de cinema.
Então, é por isso que tem essas características aqui. Aqui é uma outra perspectiva, onde vocês observem a estante. Eu queria que ela realmente fizesse um desenho e que ela tivesse a sensação de que ela está flutuando mesmo na parede. Então, eu consegui obter esse resultado utilizando a iluminação quente. Aqui vocês conseguem ver uma outra perspectiva. A cabeceira da cama, eu usei revestimento em 3D de concreto. Então, eu quis trazer a frieza mesmo, né? De um lugar mais street, de uma arquitetura mais urbana, pela característica, né, e personalidade do fotógrafo. Então, eu trouxe um ambiente completamente contemporâneo para uma casa que é da década de 50. A cabeceira da cama, quando você deita na cama e olha para cima, você tem a sensação que você está vendo teclas de piano, mais uma vez lembrando e remetendo à música. Então, dava uma sensação de que você estava olhando para uma tecla de piano, umas teclas de piano. Então, com a luz e com o mobiliário, o uso do material, né? Eu usei o concreto, eu usei o metalon no mobiliário, eu consegui trazer para o usuário essa sensação mesmo de frieza, de que está num ambiente metropolita, e foi um resultado bem incrível. E eu fui campeã como o melhor ambiente na opinião do público, graças a Deus, assim, que eu acho que para mim é realmente a única opinião que importa, né? A opinião do usuário. Então, eu fui campeã na opinião do público como o melhor ambiente dessa mostra. Eu gostaria de deixar umas dicas de leitura, não é referência bibliográfica, tá? Mas que vai trazer para vocês a experiência, né, e um pouco de conhecimento, que eu acredito que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. O livro A Psicologia das Cores, de Eva Heller, que vocês vão conseguir entender um pouco sobre como que funciona a cor e o usuário, e qual tipo de emoção que você vai causar. Então, quando você for fazer um projeto comercial, quando você for fazer um projeto residencial, qual cor, o que você quer passar e transmitir, qual a sensação você quer causar no seu usuário, né, no seu cliente. Livro Arquitetura Sensorial, da Juliana Duarte Neves, ela aborda, né, os 5 sentidos na arquitetura, então ela mergulha de uma forma mais abrangente, mais intensa. O livro Escrever a Casa Portuguesa, de Jorge Fernandes da Silveira, é um livro que é uma imersão na experiência do usuário dentro de uma casa. E a NBR 5413, sobre iluminação de interiores. Aconselho também, né, quem gosta de luminotécnica, mergulhar bem nessa norma. E aqui eu deixo uma frase que faz parte da minha vida, né, que é uma frase da Lina Bobardi: no fundo eu vejo a arquitetura como um serviço coletivo e poesia. E é isso, gente. Agradeço muito. Aqui vocês conseguem acompanhar um pouco o meu trabalho. Estou à disposição de vocês. A gente Alguma agradece. dúvida? Nossa, Vai. Oi. Agradecemos muito você também. Imagina, espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou super à disposição. Clay, eu amei. Não tenho palavras, sinceramente. Que bom! Porque era tudo que eu desejava. Assim, a minha linha, até botei aqui no grupo, né, que é o que eu desejo para mim na arquitetura, é isso. Ai, eu fico tão feliz de ouvir isso. Tudo que eu estava precisando ouvir, você falou nessa palestra. Que maravilha! Olha, Albert, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sei que o mercado, né, hoje em dia, quando a gente está estudando, a gente sonha muito. A gente sonha em mudar o mundo com a nossa profissão, com a arquitetura. E quando você chega no mercado, você vê que seu sonho, você tem que batalhar muito para fazer com que a arquitetura realmente seja
seja o diferencial. E desde que, se vocês acessarem lá, né, o meu Instagram profissional, vocês vão perceber que eu não tenho uma linha, os meus projetos não são iguais. Às vezes a gente percebe que existe uma arquitetura muito igual. Eu acredito que quando você está fazendo algo para um indivíduo, né, para o seu cliente, é o gosto dele que tem que prevalecer. Ele vai utilizar, então tem que ser a identidade do seu cliente, e não o que você gosta de fazer, e não o que você gosta de trabalhar. Então, eu vejo a arquitetura como servir. E aí, o que eu posso fazer para melhorar a vida daquele indivíduo? Como que eu vou trazer para ele conforto? Então, eu trabalho com a arquitetura sensorial e humanizada em todos os meus projetos, de acordo com a personalidade de cada cliente, eu consigo entregar para ele um espaço que ele vai amar, porque é ele que vai viver nesse espaço para sempre. E esse é o nosso papel, é realizar sonhos e dando identidade ao usuário, e não a nossa identidade ao projeto que a gente executa. Eu anotei algumas coisas aqui. Uma delas, eu vejo sua proposta ser muito ligada, pelo menos no meu entendimento, ao Feng Shui, né? Que tem Sim, também. Vento, água e a cromoterapia, né? Eu fiquei muito fascinado, sinceramente. Gostei. Incrível. Excelente. Eu queria pedir a você, caso você tenha um exemplo do emprego para despertar, porque você citou aí sobre a visão, né? O olfato, o tato, isso, a audição, e eu fiquei curioso, né? Existe alguma forma de você remeter ao paladar? Existe? Sim, o paladar vem no McDonald's, nas cores, né? O vermelho, ele causa fome. Ah, tá. Eu liguei isso à questão da visão, né? A cromoterapia. É os dois, exatamente. É os dois, tá? Tá O paladar ótimo, seria tá ótimo. enxergar a fome? Tá bom. E a outra questão seria, ali naquela sua implantação, você colocou os estacionamentos também, ele subterrâneo ou não? Não é subterrâneo. Não. Querem que eu volte para te mostrar? Não há necessidade, não. Eu só fiquei curioso mesmo. Aqui, ó. Aqui são minhas vagas, ó. Tá dando para ver? Sim, tá, perfeito. O número 2 aqui, ó, são a minha quantidade exata de vagas. Certo. Tá? Então, aqui é para médicos, funcionários, pacientes. E aqui no número 1, não. Visitantes, né? Olha, o 2 é o estacionamento público, o 1 é o estacionamento privado, né, para funcionários. E aqui no 3, ó, é a parte de estacionamento de ambulância. Tá? Serviços. Tá ótimo. Serviços. E essa setinha aqui, ó, aqui é carga e descarga. Então, essa área aqui é toda de estacionamento para carga e descarga, ok? Ok, muito obrigado. Já achei o teu projeto lá. Que bom, que bom. Já achei, vou compartilhar. Olha, fico honrada. Parabéns, pai. Se tiver mais links para compartilhar o seu trabalho, passa para a Érica, que o pessoal já está pedindo informações suas. Como é que é? O início falhou. Ah, tudo bem. Se você tiver mais links, compartilha com a Érica, porque tem gente que gostou muito de você e está pedindo seus links. Você vai ter uma legião de fã a partir dessa palestra, Clara. Ai, gente, olha, eu fico muito honrada. E o meu desejo, de todo o meu coração para vocês, é que vocês, né, quando vocês formarem, pegarem o diploma de vocês, independente da área de atuação que vocês forem trabalhar, seja ela urbano, seja ela comercial, seja ela, né, unifamiliar, realizem sonhos. Quando você realiza o sonho do outro, você realiza o seu. É verdade, Clara. Eu queria falar uma pergunta sobre o Hospital do Câncer que você estava falando, da questão da depressão e também do jardim, porque ali, justamente por causa disso. Eu queria saber quais foram as outras percepções que você teve que te ajudaram a tomar decisões no projeto, porque você falou de um jeito muito humano. Eu acho que está faltando de humanidade quando a gente trata de projeto, pensar exatamente no indivíduo e entendeu? Exatamente. Essa coisa mais, como é que eu vou dizer, empática. Exato.
Elaine, eu usei da minha experiência. Eu vivi 3 anos, né? Os últimos 3 anos, minha avó ficou 15 anos vivendo dentro de um hospital, assim, e os últimos 3 anos da nossa vida, a nossa família viveu dentro de um hospital. E eu usei da experiência da minha avó e da nossa, de viver com ela e perceber o tanto que é uma caixa de concreto para pessoas doentes. O tanto que a gente precisa arrancar isso. E aí eu tive que mergulhar muito profundamente, né, nas NBRs de saúde, nas NBRs de acessibilidade, nas NBRs, para conseguir, porque os lixos não podem se cruzar, né? A parte do restaurante, eu tive que ter é o que eu falei, né, um pouco, eu acho que você ainda não estava quando eu perdi tudo. Na minha banca intermediária eu perdi tudo e tive que fazer isso que vocês viram do zero, assim, não com riqueza de detalhes. Então eu fiz as plantas, né, e eu estava tão mergulhada, eu sabia tanto onde era cada setor, cada coisinha, que foi o que fez com que eu conseguisse fazer em tão pouco tempo, quando eu perdi tudo, para poder apresentar, porque foi a minha experiência de vivenciar, de estar em um hospital e de perceber o tanto que um hospital pode deixar o doente mais doente. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, na parte do meu pré-TCC, quando eu fui defender a necessidade de ter... Esse hospital, ele é implantado no Vale do Jequitinhonha, tá, gente? Na cidade de Teoflotone, né, que foi a área de implantação dele, para vocês se situarem. A região norte de Minas, né, nordeste de Minas, divisa com o sul da Bahia. Então, eu vim com a proposta de atender todo o Vale do Jequitinhonha, que é gigante, mais o sul da Bahia. Então, eu consegui defender, levando isso, né, que a área da saúde no nosso país, ela é extremamente, né, defasada, e não existe tratamento oncológico nessa região, tá? Eu sou de lá, então essas pessoas que estão com câncer, elas têm que deixar a vida delas lá, a família delas lá, e virem se tratar em Belo Horizonte, que é quase 700 quilômetros de distância de onde eu inseri o hospital para cá. Então, eu vi o tanto que seria importante para aquela região ter um tratamento, visto que em 2016, se eu não me engano, a probabilidade... Eu tenho meu estudo, tem tudo. Tem as porcentagens de aparecer 600 mil novos casos de pessoas com câncer. Então, é uma doença que, infelizmente, não escolhe idade, não escolhe classe social, e a tendência dela é sempre crescer cada vez mais. E aí eu defendi levando para lá. E como eu fiquei dentro de um hospital muito tempo, e vi a minha avó desenvolveu depressão por causa do hospital, né, por causa do ambiente, de ficar deitada 24 horas em um quarto fechado, sem ter uma paisagem, pelo menos para ela ver, eu entendi o tanto que precisamos humanizar os nossos projetos. E você humaniza o projeto trazendo sensações para o usuário. Então, a arquitetura sensorial, para mim, ela está totalmente associada a uma arquitetura humanizada. Eu não consigo separar. E é por isso que eu trabalho arquitetura sensorial e humanizada em qualquer projeto que eu vou fazer. Porque você, com a arquitetura, com o seu projeto, com o seu edifício, com o paisagismo, iluminação, ventilação, você consegue trazer conforto, né, para quem vai usar. E esse foi bem o meu embasamento mesmo, foi o que eu mais defendi do início ao fim. Tanto que eu criei um parque gigante, né, ecológico, com um templo ainda dentro dele, para as pessoas nunca perderem a fé mesmo, e terem aonde ir rezar, aonde ir, fora daquela área de dor e tristeza, né? Então, eu trouxe isso. E aí, eu consegui fazendo com que cada prédio, né, cada setor, quimioterapia, atendimento, cada bloco
ficasse de frente para esse parque, para que as pessoas ao tempo todo estivessem ali tendo visão e acesso. Eu coloquei o paisagismo ao redor, né? Eu fiz essa praça central e coloquei o paisagismo ao redor, de maneira que as pessoas... Eu coloquei esse paisagismo central e coloquei todo esse paisagismo ao redor, de modo que as pessoas consigam ter uma extensão da paisagem, independente do ambiente que ela estivesse, ela olhasse e conseguisse ver algo que não fosse uma parede cinza de concreto. Muito lindo o seu trabalho, ele é muito pessoal e ele é muito emocionante também. O jeito como você passa pra gente, não tem, pelo menos eu não tive como não me emocionar. Justamente por essa profundidade que você tem, não só do ambiente, mas como também você se envolveu de maneira pessoal. Eu achei isso maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. No caso, você já fez espaços públicos com essa arquitetura sensorial? Por exemplo, vou dar um exemplo. Rodoviária, esses espaços assim de gente que transita o tempo inteiro. Olha, infelizmente não, só na faculdade, mas todos os meus projetos da faculdade foram com essa mesma temática, arquitetura sensorial, arquitetura humanizada, todos. Eu me apaixonei, eu fiquei toda... Como você explica? Nós entramos no seu projeto à medida que você falava. Verdade. Não precisou nem do vídeo, né, bem imersivo. Pois é, eu tentei aqui, Daniel, eu tentei achar meu vídeo, isso ontem, né, que a vida tá uma correria, eu falei, meu Deus, eu tenho que achar o vídeo, que eu queria que eles andassem dentro do hospital para eles verem a diferença que é, porque você parece que não está dentro de um hospital, você realmente parece que você está andando dentro de uma cidadezinha com uma praça gigante no meio. Clyde, não tem problema, eu mandei uma mensagem já para você, pedindo para você enviar o vídeo. Vou procurar. Érica, muito boa. Vou procurar sim, com certeza. Eu espero, gente. Eu falando aqui sem sair microfone. Alto, né? Não tem problema, você pode mandar depois. Tá. A gente está aqui para isso também, a gente manda o link para os alunos. Enfim, isso já é uma troca muito bacana, com certeza. Já deu para a gente captar muito do seu projeto, né? Como a Elaine falou, a gente sentiu que ele é super pessoal, né? Ele envolve... E é bom isso, ser pessoal, né? Porque envolve uma energia dentro de nós mesmos que movimenta. Nossa, gente, assim, a parte emocional, né? A arquitetura, né? Eu falo muito isso, assim. Eu lembro que nessa fase final, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a estudar, assim, mais ou menos no meio, eu sabia o que eu queria fazer. Eu falei, eu vou homenagear minha avó. Meu TCC é uma homenagem para ela, porque só quem viveu a experiência de uma pessoa com câncer, metástase, uma pessoa que vai ter que viver dentro de um hospital. O mundo precisa entender que esses espaços não podem adoecer mais as pessoas, e sim causar alívio, conforto, trazer um pouco de humanidade para quem está ali dentro. E aí foi... Não pode ser luxo, né? Exato. Porque a gente olha, quando o hospital ele é humanizado, vamos dizer assim, geralmente ele tende a ser de luxo, né? Sim. E aí, olha onde é que eu fui colocar, né? No lugar mais, assim, numa região que é pobre, né? O Vale do Jequitinhonha é uma região carente mesmo, assim, de infraestrutura, de tudo. E que bom que vocês gostaram do meu projeto. Quando eu cheguei na banca do intermediária, como eu ia ter uma área construída muito grande, 42 mil metros quadrados, assim, né? Quase 43 de área construída, eu vim com a proposta de colocar... Aí eu coloquei painéis fotovoltaicos em cima de toda essa extensão. Então, são 42 mil metros quadrados de energia solar. Então, isso gerou uma fazenda de energia. Aí, o que eu propus? Pegar, além de abastecer o hospital com essa energia, eu iria vender o restante dessa energia solar. Para quê? Para poder... utilizar o dinheiro dessa energia vendida em tratamentos gratuitos, entendeu? Então, eu vim ainda com essa proposta e a banca
achou tão sobrenatural que eles falaram assim, você vai ter que pôr um heliporto aí, no meio. Não, vai então. É isso que eu penso, com isso que agora você vai ter que pôr um heliporto. Gente, tive ainda que fazer um heliporto ainda, aí eu usei um dos prédios, um dos boxes em cima, eu coloquei o heliporto. Então, é assim, você chegava com nossa, olha aqui, 42 mil. Não, então, agora você vai ter que pôr um heliporto, entendeu? Porque você vai vender energia. Imagina o tanto de gente que vai chegar aí para fazer negócio. E é muito isso. Legal. Nossa, muito legal. Eu acho que essa questão que você falou sobre do hotel lá no Rio Grande, né, que eles fizeram a sua própria fragrância. Isso, muita gente acho que remete dentro do passado, mas a maioria lembra através dos cheiros realmente. Exato. Eu lembro, assim, eu pelo menos de música não é tanto, mas de cheiro é muito, eu lembro da minha infância, adolescência. Memória olfativa. Exatamente, de coisas simples que às vezes aconteceram, assim, na minha infância e às vezes eu sinto esse cheiro hoje, eu remeto naquela época. Causa emoção, é isso. Exatamente, e é uma jogada de marketing de hotel, principalmente. Incrível. É incrível, porque... Eles começaram em 2010 e, gente, eles hoje, né, a hotelaria chama de marketing olfativo. Eu falei assim, e foi um arquiteto que propôs, então eu falei, gente, é exatamente isso, a arquitetura sensorial, as pessoas têm que se usar da sensação, né, dos sentidos para trazer emoção para o usuário. E o olfato, a memória olfativa E o que eu achei legal, tem vários exemplos, tá, gente? Mas o que eu achei muito legal nesse spa do Rio Grande do Sul, porque eles quiseram utilizar o cheiro que tem a serra deles. Exatamente. Então, ainda tem a cidade, não foi não foi só o cheirinho, o cheirinho bom de hotel. Não, foi a pessoa ter o cheiro da serra, da região. A própria estrutura de madeira, né, Clay? Oi? A própria estrutura de madeira. Exatamente. Ela exala totalmente. o cheiro. Totalmente. E esse spa, ele é bem humanizado, porque você observa, ele é todo de madeira, ele tem muito paisagismo, eles são blocos separados. Eu dei uma olhadinha, sabe, nas minhas pesquisas. Eu vou falar de uma série que eu assisti recente, é uma série bobinha, né, assim, mas que eu achei legal, porque tem o marketing olfativo, não sei se alguém aqui já viu, Emily em Paris, né? Emily in Paris. Sim. Ela, em um episódio, ela faz um cara que faz perfumes em Paris fazer uma fragrância para um hotel. Aí eu falei assim, olha só, gente, isso tá tão, graças a Deus, né? A arquitetura sensorial, ela tá tão presente, assim, em qualidade, né? Eu falo que em qualidade estrutural, em qualidade de experiência, que estava na série. Aí eu falei, eu vou... É uma série um pouco, né, sobre moda e tal, mas eu vou ter que falar, gente, vou ter que falar do marketing olfativo na série. Mas é normal, eu costumo dizer que as nossas referências, elas vêm de todas as partes, né? Todas, Daniel, todas. A gente tem que ter referências eruditas, todas, extravagantes e coisas assim. Gente, música, tudo. Gente, né? A referência pode ser Barões da Pisadinha, e é isso aí, cara. Vai embora. É o Nordeste, é isso, é o Nordeste. Eu sou, assim, graças a Deus, né? Eu brinco, eu respiro arte. Eu cresci rodeada de arte. Então, para mim, música, fotografia, pintura, tudo que é arte, eu consumo de alguma forma, eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar, e a arquitetura, para mim, é arte mesmo, é a frase da Lina total, né? E é pensar o coletivo, você não pode pensar arquitetura só para uma pessoa, para o usuário, não, a arquitetura ela é pensada para o mundo, é para todas as pessoas, e a gente precisa muito humanizar e trazer isso
do coletivo, ter a empatia de que nós não estamos projetando para o nosso gosto pessoal, a gente está projetando para pessoas que sentem, que sonham e que buscam no nosso trabalho uma válvula de escape. Perfeito, é isso, né? Entender. E por isso que é importante a gente fazer essas análises todas, né? Para entender como é que são as pessoas que vivem em esses lugares. Exato. Como é que funciona a cidade da forma como ela está hoje. Exatamente. Né? O que a gente tem em volta, né? Que enquadramentos a gente pode fazer, que eixos de vento a gente pode aproveitar. Exato. Né? Iluminação, ventilação, exatamente. Né? Justamente para a gente conseguir ter um projeto que seja responsivo ao ambiente que ele está inserido, não seja com certeza. Um bloco inserido, né? Que nem fazia no período moderno, né? Não dá. Ainda fazem muito hoje. Né? Respeitar, né, a identidade do entorno. É tanto que quando a proposta do meu hospital, ele é um pavimento só, com pé direito duplo de 6 metros, porque a cidade não é uma cidade que cresceu verticalmente. Ela cresceu horizontalmente. Como que eu chego colocando um hospital de 20, 30 andares lá? Não é assim que funciona, gente. Fica uma aberração, né? Se fosse assim, você colocaria só mais um bloco lá com janelas e portas. E seria uma coisa muito fácil, né? Exato, é muito fácil. Não seria arquitetura. Não seria. Exato. É por isso que a gente tem que pensar sempre, né? Como montar essa fachada, como montar a composição de materiais, como pensar na volumetria, né? É muito complexo, é aquilo que a gente estava falando, né? Faculdade de Medicina, eles não têm que pensar nisso. Exato. Eu tenho uma preocupação, assim... Hoje eu tenho uma preocupação, cada vez mais que eu estou trabalhando, que eu estou vivendo as experiências, né, da minha profissão, eu tenho visto a necessidade de inclusão em tudo. Aí agora eu comecei a fazer Libras, porque eu fiquei pensando, que arquiteto atende um surdo-mudo, sabe? E aí eu comecei a fazer Libras. Agora eu vou me especializar em arquitetura sustentável mesmo, sabe? Construção com Adobe, Taipa, essas coisas que é baixa renda, para eu poder ir atender essas pessoas que não têm condição financeira de estar construindo no modo tradicional. E é isso, é incluir. E também é mais sustentável, de toda maneira. Exatamente. Recursos da região. Exatamente. Partilhe conosco, porque não é muito usual a gente achar projetos com por exemplo, você acabou de falar, depois da Adobe veio o que mesmo? Taipa, né? Taipa. É difícil a gente encontrar projetos assim para a gente se orientar. Exato, não tem. E aí... E aí são abundante no interior do Nordeste, do Norte. Aqui. Exato, são as 3 coisas, bambu, Taipa e Adobe. São as 3 principais características, que é o que eu vou agora no segundo semestre me especializar para eu poder conseguir prestar arquitetura para essas pessoas que não têm tanta condição poderem ter arquitetura, ter conforto, ter uma casa bem pensada para eles, nas condições deles. Exato, né? Você falou madeira também é muito bom, sim, né? Sim. A Érica está com a mãozinha levantada. Érica, você vai falar sobre madeira? Só fazer uma pergunta. E, pessoal, nós já abrimos para as demais perguntas, fiquem à vontade, tá? Só levantar a mãozinha. Clay, sobre aquele projeto que você apresentou, Minas Casa, do shopping aberto, ele foi idealizado por algum arquiteto? Você sabe o nome? Érica, engraçado, quando eu coloquei ele, eu procurei em todos os lugares quem foi que fez o projeto. O escritório ou o arquiteto, não achei lugar nenhum. E aí eu mandei um e-mail para eles perguntando, mas ainda não tive retorno, porque eu não gosto de colocar os projetos sem colocar, né, de quem fez ou onde ele está situado. Mas assim que eu descobrir, eu te falo. Tá bom. Eu mando para vocês, assim que o Minas Casa me responder.
Não, é muito interessante, porque essa questão de estacionamento que você falou que gera um certo estresse, realmente, isso acontece, acho que na maioria dos casos, ou porque você não acha E sabe como que eu trouxe ele? Eu trouxe ele porque eu estive na posição de estar lá dentro com todas as vagas preenchidas, numa situação de estresse, e eu percebi que a música que estava tocando me acalmava. Nossa, a experiência própria, exatamente. O meu irmão muito estressado, porque estava cheio, era horário de pico, e aí eu comecei a perceber, eu falei, mas as pessoas estão muito calmas aqui dentro, o que está acontecendo? Ninguém buzinando, ninguém xingando, e aí eu falei, a música. Eu senti a música. Isso é legal, sabe que eu me lembrei, Clay? Sim. Eu me lembrei do Mercado Modelo de Salvador, quando você entra, em qualquer uma das entradas, né? Você entra já ao som do berimbau. Tá vendo? Você já entra no ritmo. Gente, a arquitetura sensorial, o que é da Bahia, gente? O berimbau, a capoeira, é raiz. É a mesma coisa, né? São características regionais que você traz de experiência para o usuário. Olha o hotel lá, a Serra Gaúcha, é o cheiro da serra. O Metrô Rio, acho que não sei se vocês já perceberam, o Metrô Rio tem um som de passarinho. Olha! Isso, bem lembrado, Daniel. Bem olha, lembrado. Tá vendo? Musiquinha que eu até vi a história por trás da composição, né? Uma mulher que compôs uma música com base em algumas músicas populares brasileiras antigas, e aí ela colocou esse som de passarinho também, tudo com esse mesmo propósito, para gerar mais calma, porque é um ambiente estressante, né? É um movimento muito rápido. Você vê, né? Que doideira. Muito, muito. Tá vendo? Justamente, a música, ela pode acelerar ou acalmar. E é muito arquitetura sensorial. Sim. Então, vai projetar um estacionamento, como que você pode trazer, né, esse conforto para o usuário? Vamos colocar música. E você me lembrou também, no shopping que você mostrou, tem um shopping aqui no Rio que ele tem uma semelhança com esse shopping, também aberto, né? Que é o Shopping Downtown, na Barra. Ele tenta imitar uma cidadezinha também. É bem legal a ambiência dele. Entendi. Pessoal, os demais participantes aqui podem levantar a mão também e fazer suas perguntas, matar suas curiosidades. Fiquem à vontade, gente. Está aberto a todos que desejarem, tá, pessoal? A Elaine quer... Eu tenho olha só, você falou no começo da live sobre luz quente e fria. Aí a minha pergunta é, para mesa de desenho, o ideal é a luz quente ou a luz fria? Luz fria. Thank you. A luz quente, vou te explicar por quê, Elaine. A luz quente na mesa de desenho, o que a luz quente faz? Ela te relaxa, ela te dá sono. Fica trabalhando acordado. Então, a luz fria, ela te desperta. Ela automaticamente faz você ter ação. Aqui no meu quarto, né, que hoje em dia, assim, com a pandemia, né, home office, aí eu tenho a fria e a quente. É o que eu falei para vocês. Muitas pessoas que são especializadas em luminotécnicas não utilizam luz fria em quarto. Eu, como usuário, né, eu faço tudo muito de experiência e não apenas do que eu aprendi da minha técnica. Então, assim, eu, como usuária, eu sei a importância, como usuária e mulher, a importância de ter a luz fria no meu ambiente de descanso. Porque eu quero estudar, eu quero fazer uma maquiagem, eu quero fazer uma atividade que precisa que eu esteja desperta. Sim. A gente tem que olhar que as coisas não são só, assim, simples, né? Do jeito mais simples possível, né? Por exemplo, a casa é um espaço super dinâmico, né? Super! Aí a gente vai olhar... O meu quarto também é isso. Eu trabalho, eu durmo no meu quarto, eu faço exercício físico no meu quarto, às vezes. A pandemia me fez fazer várias coisas no meu quarto. Exato! E aí você precisou, eu tenho certeza que você precisou, gente, da luz fria e da luz quente, eu tenho certeza. Sim. Né? Sim, com certeza. Né? Eu comprei uma luz quente, assim, para acalmar também. Eu vou até pegar ela aqui. A Elaine tá com a mãozinha levantada. Pode perguntar, Elaine.
Não, eu já perguntei. Eu preciso abaixar. Peraí. Tá aqui. Peraí, que eu tenho que tirar isso. Essa lâmpada é linda, aquela Thomas Watson, Cadê? né? Eu não tô vendo, gente. Eu também não. Peraí, eu vou tirar o fundo. Eu tenho que tirar o fundo. Tem que voltar a ser vida real aqui. Não, é porque está compartilhado aqui o QR Code. Por isso que a gente não está te vendo, Daniel. A gente está vendo o QR Code. Tá. Então deixa eu destacar aqui por um segundo. Gente, é só clicar no rosto do Daniel que ele... É só clicar no Daniel. Quem tá com a câmera aberta entra em destaque na... Eu cliquei e não tá indo, não. Tá me vendo agora? Eu tô destacado. Ainda não. Eu cliquei nos 3 pontinhos, aí você bota fixar, Daniel. Aí. Agora, eu tô vendo. Não tô vendo ainda. Meu Deus, cadê o Daniel? Já cliquei. Em cima de Daniel, aí fixar. tem 3 pontinhos. Beleza, consegui. Aí, ó, tá vendo? É a mesma que eu tenho no meu quarto, é a mesma que eu uso. Gente, olha, eu vou falar para vocês, essa lâmpada, né, não usem de filamento, pelo amor de Deus, tá? Lâmpada de LED, Thomas Edison, não compra Thomas Edison filamento. Comprem sempre, especifiquem LED. Essa Thomas Edison âmbar, para mim, não tem igual. Legal, A cor laranja, né? Aquela cor mais quente de todas. Bem laranja mesmo. Bem laranjão, é bem legal. À noite é muito legal. Cria um climinha. Isso, traz a sensação. Causa a sensação. Minha mãe reclama porque ela fala que eu vou se virar sócia da Ampla, né? Que agora é a Enel, porque eu tenho 2 luminárias, uma que fica perto da minha mesa de estudo, ela tem luz fria, e a outra que é uma luz quente que fica do lado da minha cama. Ela já é mais uma luminária bem, assim, fraquinha. E tem a luz do meu quarto, que é uma bola enorme que ilumina, assim, que parece que é de dia à noite. Quando eu cheguei com essa lâmpada em casa, minha mãe falou, pra que esse exagero? Eu falei, porque você não vive no quarto, não come no quarto, no quarto, não malha no quarto. Olha, deixa eu falar uma coisa. Rapidinho, eu vou ter que sair. Eu posso interromper a gravação aqui? Vocês podem continuar. Claro, pode sim. Olha, todo projeto de luminoterapia